Hoje o meu convidado é o Dr. Carlos Bedin. Nós vamos falar sobre um problema que atinge muitos homens e também algumas mulheres no Brasil e ao redor do mundo, que é a calvície. Doutor, explica pra gente o que seria a calvície. Então, a calvície seria então o processo de queda de fios do paciente, onde o paciente vai desencadear um quadro de alopecia androgenética, seja em homens ou seja em mulher. E são vários tipos, né, de calvície, doutor? Tem vários tipos. No caso da mulher, geralmente a calvície começa na puberdade. Quando a mulher começa com a fase da adolescência, começa a ter uma descarga hormonal, geralmente mais que tudo de hormônios masculinos, a mulher vai começar a ter mudanças na característica do fio. Geralmente o fio começa a ter uma tonalidade mais escurecida, começa a mudar a característica do fio, geralmente ele começa a ter uma característica mais crespa e começa a ter um afinamento com aumento de oleosidade e depois posteriormente a queda. No homem geralmente começa em torno dos 16, 17 anos. E os primeiros sinais é a queda importante dos fios, geralmente o paciente percebe no travesseiro um grande aumento dos fios. No banho ele começa a ter o aumento das entradas. Então o primeiro sinal de calvície no paciente adolescente. A gente estava conversando antes e você falou que a maioria do seu público aqui, 60%, são mulheres. O que leva as mulheres a procurarem um médico especialista, um tricologista, para queda de cabelo? Quais são os fatores, doutor? Então, assim, falando em calvície androgenética, então são N fatores. Primeiramente, o fator genético, né? Como a própria doença diz, é alopecia androgenética. Porém, tem outros fatores que podem incrementar esse processo de queda, como o quadro de síndrome do ovário policístico, né, que são vários cistos nos ovários, no qual a mulher terá aumento de hormônios masculinos. Então, com isso, aumentará a oleosidade facial, aumento de oleosidade capilar e afinamento e queda definitiva dos fios. Entre outros fatores como estresse, má alimentação, dieta rigorosa, uso inadequado de anticoncepcional. Também influencia. Muito. Os anticoncepcionais que são injetáveis, o próprio Dilmirena, que hoje em dia está muito comum, a maioria das mulheres estão preferindo usar por questão de comodidade, não ter que estar tomando medicação, praticidade, porém é um hormônio que causa esse hiperandrogenismo, esse aumento de hormônios masculinos na mulher. Isso vai piorar o processo de queda ou de calvície. E na parte dos homens, quais são os fatores que mais influenciam, fora a hereditariedade? Então, como você disse, primeiramente é o fator genético, é o fator androgenético, né? E o homem, o quadro do homem é mais relacionado ao fator de estresse mesmo, né? Estresse. Então, o quadro de estresse, de ansiedade, o fato de não dormir bem, o tabagismo é uma coisa que incrementa bastante o processo de queda de calvície. E o uso de bonés, que esquenta a cabeça e abafa, isso também faz com que aconteça mais a calvície do homem ou não influencia, doutor? A calvície é mais ligada ao fator androgenético, só que o uso inadequado, o uso abusivo de bonés pode causar sim um grande afinamento e vai piorar esse processo de calvície. A água quente, alguns produtos que a mulher ou o homem usa, isso também influencia? Bastante. Então, assim, lembrando que o couro cabeludo, quanto maior for a oleosidade capilar desse couro, maior será a absorção do hormônio que leva à calvície, que é a dihidrotestosterona. É esse hormônio que causa a calvície. Então, assim, tudo que for aumentar a oleosidade capilar, como o uso de creme hidratante em contato com o couro cabeludo, condicionador e o secador no quente, vai aumentar a sua oleosidade capilar e vai piorar a queda do paciente. E quais são os tratamentos que a pessoa já pode começar a partir do momento que ela já é diagnosticada com essa calvície? Então, assim, tem N tratamentos, né? Hoje em dia, graças à medicina, a gente tem medicações para usar tanto em casa e ultimamente está se utilizando bastante procedimentos no consultório, né? Então, hoje em dia a gente faz no consultório aqui, o que é até aprovado pela Federação Internacional, o uso de laser, uso de LED, né? Infiltrações de medicações, de vitaminas no couro cabeludo, que a gente chama de intradermoterapia, procedimentos como microagulhamento também estimulam o ganho e o aumento de espessura de fios, né? E uso de loções, de shampoos, de vitaminas que irão bloquear esse hormônio, essa dihidrotestosterona. E esse é um tratamento de longo prazo? Assim, a calvície eu gosto muito de associar, tipo assim, dar o exemplo para os pacientes, que a gente tem que tratar como se fosse uma doença. Sim. Como fosse uma diabetes, uma pressão alta, é tratar para sempre, né? Tem que tratar todos os dias da vida do paciente, usar adequadamente as medicações, os shampoos, vitaminas. De vez em quando tem que dar uma voltinha no médico, o médico tem que examinar, fazer o acompanhamento para ver se isso está regredindo ou está ok.
E a partir de qual idade o adolescente pode começar a fazer um tratamento com um profissional? Então, assim, o ideal, né? Claro, tem pacientes que, como eu falei, tem paciente de 13 anos no consultório, tem paciente que com 40 anos está começando um processo de calvície. Então, assim, o que é o ideal? Qualquer vestígio de queda, o aumento dessa oleosidade, o afinamento dos fios, independente da idade, né? 16, 17, 20 anos, o paciente já deve procurar um profissional dessa área para poder manter um cabelo bom, né? Para não deixar, tipo assim, a última chance agora seria o transplante, já entrar com um quadro preventivo, né? E doutor, agora na quarentena, as quedas de cabelo foram acentuadas por conta do estresse? Foram, bastante, né? Aumentou bastante a procura, mais que tudo, de mulheres com esse quadro de queda mesmo, por questão da ansiedade. Ela influencia no ciclo do fio, né? A ansiedade, o estresse causa um encurtamento da fase de crescimento, que a gente chama de fase anágena. Então, assim, a mulherada vem aqui com bastante queda mesmo, né? Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Obrigado pelo carinho, obrigado pela entrevista. Obrigada.